Alô, amigas e amigos da TV Itaperá. Hoje, segunda-feira, dia 13 de abril de 2020, diretamente da nossa sede aqui da cidade de Salto, nós passamos a divulgar os dados mais atualizados a respeito do coronavírus. Nós vamos falar daqui da cidade de Salto, da região, do estado de São Paulo, do Brasil e, logicamente, os números do mundo. Vamos começar a atualizar os números do mundo. Então, em todo o mundo, tem se registrado mais de 1.100.000 casos do coronavírus. Precisamente, 1.113.758. Tá? Vamos arredondar. No mundo, 1.200.000 pessoas foram confirmadas do coronavírus. Desse total, nós temos quase 63.000 mortes. Tá? Agora vamos falar a respeito desses dados. Quando se fala de mortes ocasionadas pelo coronavírus, os números a gente pode dizer até que são números fiéis. Agora, de casos confirmados, a gente pode dizer, sem medo de errar, que os casos confirmados, apesar de ser números absolutos, nós temos muitos outros casos de coronavírus que não foram registrados. Pessoas que têm coronavírus, que não fizeram o teste, o exame, e aí, logicamente, não está computado como caso confirmado. Se formos computar o número real de pessoas com coronavírus, a gente vai notar que o percentual de óbitos, que gira aí em torno de 5,5%, isso iria cair bastante, correto? Então, número de casos confirmados, a gente tem uma subnotificação. Vamos falar do Brasil. Como é que está a estatística no Brasil? No Brasil é mais ainda, a subnotificação. Nós temos casos registrados, mais de 22.169. Vou arredondar, 22.200 casos até ontem à noite. Com um detalhe, no Brasil, em uma semana, nós dobramos o número de casos confirmados. Repito, casos confirmados, o número real é muito maior. Por quê? Porque tem aqueles casos que não foram feitos exames e a pessoa tem o coronavírus. E quantas pessoas, infelizmente, morreram no Brasil confirmadas pelo coronavírus? Praticamente 1.223. No Brasil, em uma semana, triplicou o número de mortes pelo coronavírus. Repito, se a gente tivesse fazendo os exames para detectar o coronavírus, numa população mais abrangente, o percentual de morte seria bem abaixo desses 5,5% de óbitos que é causado pelo coronavírus. São Paulo. Como é que está São Paulo? São Paulo é o estado que bate o recorde de número de casos confirmados.
40% de todos os casos do Brasil está aqui em São Paulo. Quase 9.000 casos, exatamente 8.755 casos. Então, quase 9.000 casos confirmados. E óbitos no estado de São Paulo, não é? 48%, quase 50% dos óbitos do Brasil está no estado de São Paulo. Quase 600 óbitos, precisamente 588. E o que a gente notou foi que no estado de São Paulo dobrou em uma semana o número de óbitos e dobrou também o número de casos confirmados. E como é que está a nossa região? Bom, a nossa região, por exemplo, Salto continua, não é, com aqueles 4 casos confirmados. Todos esses 4 casos confirmados não estão internados, estão em casa, logicamente, na quarentena. Óbitos, nenhum óbito confirmado ainda. Nós temos 3 óbitos que estão aguardando o resultado, que foi catalogado como sendo caso suspeito, né? E quantas pessoas aqui na cidade de Salto estão internados suspeitos, né, do coronavírus? 5 casos, sendo que 2 estão internados na enfermaria e 3 estão na UTI. Então são 5 casos, são 5 pacientes internados sem uma comprovação ainda, estão internados com suspeita do coronavírus, correto? Na nossa vizinha Itu, 3 casos confirmados, tá certo? Desses casos confirmados, nenhum está internado. Não teve nenhum óbito confirmado pelo coronavírus. Lá em Itu, existe 7 casos de óbitos que estão aguardando uma confirmação, né, positiva ou negativa do coronavírus. E só para saberem, né, quantas pessoas internadas suspeitas em Itu. São 5 casos, 5 pacientes internados em Itu como caso suspeito, né? 2 também na internação clínica, igual ao Salto, e 3 internados na unidade de terapia intensiva, também suspeita de coronavírus. E numa cidade próxima à nossa, Porto Feliz. Porto Feliz, nós temos 6 casos confirmados. 6. Desses 6 casos confirmados, 2 estão em quarentena domiciliar. 2. 1 está de alta, né? Então, 2 estão em casa, 1 já teve alta, e nós temos mais 3 casos que estão internados, mas confirmados pelo coronavírus. Um está internado na enfermaria e 2 pacientes internados na UTI. Então veja que em Porto Feliz foram detectados 6 casos, né, do coronavírus. Óbito nenhum, né? Agora, como é que fica esse negócio de mais cidade tem confirmação ou menos cidade? Bom, aí vai ser um outro comentário num outro programa que nós iremos elucidar o porquê desses números, né? De um município tem mais que o outro, quer dizer, uma série de fatores que entram em jogo, tá? E a nossa vizinha Indaiatuba, também, só para que o pessoal nos assista e ter uma ideia, não é?
E em Indaiatuba nós tivemos 14 casos confirmados. 14. Desses 14 casos confirmados, 2 casos se encontram na UTI. E quantas pessoas estão internadas suspeitas? São 17 pessoas internadas como suspeitas. 8 na enfermaria e 9 na UTI. Felizmente, também nenhum óbito confirmado por exame. Então, estão aguardando 4 óbitos, virem a resposta para dizer se foi a morte decorrente do coronavírus ou não. Agora, o importante, gente, é a gente continuar a quarentena, não abaixar a guarda, a gente continuar seguindo as orientações, das autoridades sanitárias. Vamos continuar usando as máscaras, vamos continuar evitando aglomeração, vamos lavar as mãos, usar o álcool gel, em suma, todas aquelas orientações que aqui nós já pudemos orientar a população e as pessoas que nos assistem. Tá? Agora veja bem, o interessante, gente, apesar de todo esse transtorno que o mundo nunca viu, decorrente dessa pandemia do coronavírus, a gente vê que a solidariedade da população é muito grande. Aquilo que nós sempre aqui na TV Itaperá falamos, tá? Nós temos empresas que estão ajudando, o Hospital Municipal aqui da cidade de Salto, o Hospital Nossa Senhora do Monte Serrat, que é um hospital municipal, e também a Secretaria da Saúde do município. Então eu gostaria, de agradecer, a TV, através da TV Itaperá, agradecer o empenho, agradecer esse espírito de solidariedade das empresas que têm ajudado tanto o Hospital Nossa Senhora do Monte Serrat como o município, cada um da sua forma, cada um da maneira mais prática que se possa auxiliar. Mas vale aqui ressaltar, por exemplo, a atuação de empresas como a Apolo Espuma, que é do município de Itu, mas que tem colaborado muito com as entidades, tanto do município de Salto, notadamente no Hospital Nossa Senhora do Monte Serrat, através das máscaras, como também a Secretaria do município e também entidades da cidade de Itu. Então, outra empresa, que nós temos registro de ajuda ao município, a Toyobo do Brasil, a Canjico do Brasil, a Química Amparo IP, aquela que faz o sabão IP conhecido por todas, dona de casa, as ações do SENAC, e as entidades que de uma forma ou de outra têm ajudado muito, como a Associação dos Engenheiros de Salto, a Associação Comercial de Salto, a Ordem dos Advogados do Brasil, na subseção daqui de Salto. Nós temos também a Associação das Indústrias de Salto, a Associação Nipo-Brasileira de Salto, que é a Nibras, e também, eu estou aqui com a camiseta do Rotary Clube de Salto. O Rotary Clube de Salto tem feito uma ação também muito importante, porque através das senhoras do Rotary Clube de Salto e uma legião de voluntárias, elas têm
fabricado máscaras dentro daquele padrão orientado pelo Ministério da Saúde, e essas máscaras estão chegando às entidades assistenciais daqui da cidade de Salto e também de outros locais, e também para a população, né? Distribuindo em feiras livres, distribuindo em bairros que têm maior vulnerabilidade, enfim, é uma ação que cada entidade está trabalhando dessa forma solidária para que nós possamos colaborar com todos aqueles que porventura não tenham aquela disponibilidade de se adquirir uma máscara, não é? Então, está de parabéns, né, o Rotary Clube de Salto, todas essas entidades, né, que estão de uma forma ou de outra desenvolvendo esse trabalho solidário. E a TV Itaperá agradece o empenho de todas essas indústrias, todas essas empresas, todas essas instituições que sempre, num período muito difícil, quando a sociedade está passando, eles são os primeiros a estender a mão e ajudar naquilo que é possível. Então, estão de parabéns essas indústrias, essas empresas e essas entidades. E, para encerrar, eu queria convidar, né, a todos vocês que nos assistem a assistirem, né, a entrevista que nós vamos fazer com o advogado Dr. Romeu Gonçalves Bicalho. Ele é professor da Faculdade de Direito de Itu, né? É professor de Direito do Trabalho, né? É o nosso convidado, por quê? Para falar como é que está a situação do emprego, como é que vai ficar a relação entre o patrão, o empregado, como é que se poderia, não é, amenizar toda essa situação totalmente diferente que nós estamos atravessando através dessas medidas provisórias, não é? A medida provisória 927, a medida provisória 936. Então, ele vai explicar de uma forma bastante simples para que todos vocês que nos assistem possam entender essa questão de diminuir salário, diminuir horário de trabalho, férias coletivas, esse acordo, não é, entre o empregado e o patrão. Enfim, vai ser uma entrevista muito interessante, que eu tenho certeza que é de interesse de todos vocês. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem a nossa programação através do YouTube, não é? TV Itaperá, do Facebook Jornal Itaperá e do Instagram Jornal Itaperá, tá? E compartilhe essas informações com os seus amigos e principalmente, gente, principalmente você que nos assiste, são os nossos elementos multiplicadores para que essas informações cheguem justamente naquelas pessoas que infelizmente não têm o acesso à internet, não têm acesso à rede social, enfim, são aquelas pessoas que não têm as informações necessárias para que nós possamos ultrapassar esse período da pandemia de uma forma menos traumática possível. Até a próxima entrevista e aguardo a sua presença. Até lá, muito obrigado.